Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos aqui à nossa 22ª apresentação de resultados. Estamos fazendo contagem já, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Rosane, sou diretora superintendente aqui da BRF Previdência. Vocês sabem, a cada 3 meses a gente se reúne aqui para conversar um pouquinho com vocês, passar as informações aí do que está acontecendo com o plano, né, com os nossos investimentos, o que a gente tem feito aqui na entidade. Então, a gente faz uma prestação de contas aí a cada 3 meses. Hoje está comigo aqui o Mauro Bogoni, que é o nosso diretor administrativo e de seguridade. Muito bem, vamos lá para mais uma apresentação. E está comigo também aqui o Márcio Tavares, que é o nosso diretor de investimentos. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Muito bom. Para a gente não perder o clima aqui, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que a gente faz, né? Deixa eu só localizar aqui. Pronto. Então, a partir desse momento, a gente inicia a nossa apresentação de resultados, refere-se ao segundo trimestre de 2023. Nós vamos falar nessa apresentação especificamente sobre os resultados do Plano FAF e do Plano Família. Como a gente tem participantes do Plano FAF, que também são participantes do Plano Família, a gente aproveita na mesma apresentação e já entrega, né, ou apresenta para vocês o resultado dos 2 planos, tá? Nossa agenda hoje, o nosso evento está programado aí para se acontecer em torno de 1 hora. Nós temos aí alguns destaques, a gente vai fazer aí a apresentação do que está acontecendo aí, ou do que aconteceu aí no segundo trimestre, né? Vamos apresentar então os resultados, tanto da parte de seguridade, que é o Mauro que vai fazer a apresentação, e depois finalizamos aí com a parte da apresentação dos resultados dos investimentos, que aí o Márcio faz essa parte. Durante toda a nossa apresentação, vocês podem ir fazendo perguntas ali pelo chat. A gente tem a Rose que está aqui conosco, a Rose vai monitorando aí as perguntas. Ao final, a gente abre um espaço para responder a essas perguntas que vocês têm, né, as dúvidas que eventualmente surgirem. Nós fazemos a gravação desse evento e ele vai ficar disponível aí por 30 dias depois no nosso site. Então, se você não conseguir pegar a apresentação inteira, ou se você ainda tiver dúvida, né, sobre algum ao ponto aqui que a gente apresentou, é possível recuperar essa apresentação e visualizá-la novamente. E a gente deixa sempre uma enquete aqui, para que, lá no final, para que vocês façam tanto uma avaliação da apresentação, quanto vocês sugiram temas, né, ou assuntos que vocês queiram que a gente aborde, talvez com um pouco mais de profundidade. Então, na próxima apresentação de resultados, se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar ali nesse formulário que a Rose vai disponibilizar depois no chat, e aí a gente vai, para a próxima apresentação, a gente pode abordar aí os temas que forem, né, do interesse de vocês aí também. Aí a gente torna a apresentação também mais dinâmica, né, e fica de acordo também com algum ponto que vocês queiram que a gente detalhe um pouco mais, tá? Falando então um pouquinho sobre o ano, né, de 2023, agora a gente fechou o segundo trimestre em junho. Esse é um ano que ele está sendo nós estamos vindo, né, de um período de praticamente 3 anos aí com um cenário econômico muito desafiador, e a gente começa a ver agora, em 2023, uma recuperação em especial nesse segundo trimestre. Depois vocês vão ver aí com o Márcio, né, que a nossa rentabilidade aí nesses últimos meses, ela está ficando acima da nossa meta. Então, a gente está conseguindo trazer resultados aí, recuperando um pouco né, o que a gente teve aí de resultado abaixo da meta. A gente está agora tendo uma inversão da curva, né? Nós estamos tendo aí alguns resultados já bem melhores do que a gente tinha visto aí no passado, tá? Isso se deve em especial, e o Márcio vai falar bastante sobre isso, pela própria recuperação do cenário econômico. Então, nós temos uma carteira de investimentos muito diversificada, muito aderente às nossas necessidades, só que a gente sofre também os impactos do mercado financeiro como um todo. Então, se a gente tem uma inflação muito alta, se a gente tem uma taxa de juros muito alta, tudo isso penaliza
os nossos investimentos, mas esses investimentos não deixam de ser bons investimentos, né, que vão trazer os resultados à medida que há uma recuperação aí da economia. Então, não vou nem aprofundar muito aqui, o Márcio aí depois vai conversar com vocês especificamente sobre esse ponto. O patrimônio do Plano FAF também está crescendo, a gente vê uma retomada aí do crescimento em função tanto dessa recuperação da rentabilidade, né, que ela vem trazendo resultados que são acima das despesas com o pagamento dos benefícios, porque no Plano FAF, o Mauro também vai falar sobre isso depois, a gente não tem entrada de contribuição previdenciária, então o recurso que a gente tem no plano, né, para cobrir o pagamento das despesas, ele é suficiente. Então, com o crescimento da rentabilidade acima daquelas despesas que a gente tem com pagamento de benefícios, faz com que o nosso patrimônio cresça, tá? Os benefícios, a concessão dos benefícios, né, de aposentadorias e pensões, eles estão bem em linha com aquilo que foi planejado e de acordo com as nossas hipóteses atuariais. Então, quando a gente olha o quanto que estava projetado para pagamento de benefícios, com o quanto a gente está pagando de benefícios, está muito alinhado. E isso é muito bom, porque ele reforça, né, tanto a parte do orçamento que a gente faz, que está adequado, está aderente, quanto as hipóteses atuariais que a gente está utilizando para projetar o pagamento desses benefícios, que elas estão bastante alinhadas com o nosso conjunto de participantes que a gente tem aqui no Plano FAF. E vou falar também um pouquinho sobre uma pesquisa de satisfação com os nossos participantes, que vem agora aqui nos próximos meses. Vou falar um pouquinho também sobre novos relatórios de investimentos que a gente lançou há bem pouco tempo, que ajuda também a vocês, né, acompanharem aí como é que está o desempenho aí do plano, como é que a gente está fazendo os nossos investimentos, né, a gente dá transparência daquilo da carteira, né, dos fundos aonde a gente faz os investimentos. E vamos falar também um pouquinho sobre uma campanha de adesão do Plano 3, que a gente está lançando aí, porque a gente tem ainda muitos participantes, muitos colaboradores da BRF que ainda não são participantes de um plano de previdência. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Entrando especificamente na questão da pesquisa de satisfação, nós contratamos o IBRC, que é o Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com Clientes, é uma instituição reconhecida no mercado, né, de alta competência. Eles fazem um trabalho bem aderente às necessidades que a gente tem aqui para identificar a percepção dos nossos participantes em relação à gestão aqui do fundo de pensão. As coisas que a gente faz aqui, nossos canais de atendimento, enfim. Então, nós contratamos o IBRC, vai ser uma pesquisa via telefone, ela vai acontecer durante os meses de agosto e setembro desse ano, né? Mas mais próximo aí do lançamento da campanha, nós vamos fazer uma divulgação bastante ampla para que vocês tenham todo o conforto ao receber uma ligação do IBRC. Vocês sabem já que ela foi contratada por nós para ouvir a opinião de vocês, para ouvir a percepção de vocês, e aí a gente tornar o nosso fundo de pensão ainda melhor, reforçar os pontos fortes que a gente tem e trabalhar principalmente naqueles pontos que a gente que vocês percebem, né, que pode ser melhorado. Então, essa pesquisa ela é muito importante para a gente. Se vocês receberem uma ligação do IBRC, então saibam já que essa empresa foi por nós contratada, ela já fez essa pesquisa para a gente em 2021, e a gente vai aí medindo os resultados, né, das ações que nós fizemos já nesse período, com aquilo ainda que a gente precisa fazer, né? Então, a ideia é sempre a gente aprimorar cada vez mais o nosso trabalho, entregando melhores serviços, e nada melhor do que a gente ouvir vocês, participantes, né, para que nos ajudam a traçar aí o caminho que a gente vai fazer, atendendo às necessidades dos nossos participantes. Então, essa pesquisa de satisfação ela é muito importante, a gente pede que vocês recebendo o contato, vocês participem e efetivamente deem a sua opinião, que acho que ela é muito, tenho certeza absoluta, né, que ela é muito importante para a gente, e justamente por isso a gente faz a pesquisa. Outro ponto que eu quero dar destaque aqui para a gente, e para vocês também, que foi nesse segundo trimestre aqui, nós lançamos
novos relatórios da área de investimentos, principalmente quando a gente passa por esses períodos mais turbulentos, né, na economia, que a gente fica um pouco inseguro, os nossos participantes, eles acabam demandando da gente algumas informações extras, então, tudo que veio de demanda dos participantes, a gente compilou nesses relatórios de investimentos que a gente está disponibilizando. Vocês conseguem acessar esses relatórios no site da BRF Previdência, então, esse é o caminho, brfprevidência.com.br. Aqui, bem no cantinho direito superior da tela, vocês vão achar, a gente chama de hambúrguer, mas é esses 3 tracinhos aqui, que é o caminho mais rápido para localizar os relatórios. Passando o mouse aqui em cima, né, ele vai abrir essa tela azul que vocês estão vendo aqui, e aí vocês vão clicar nessa opção aqui de investimentos, tá? Então, clica nesse hambúrguerzinho aqui, abre essa tela azul, investimentos, e aí vocês rolam a página para baixo até chegar nesse quadradinho, vai aparecer esse quadrado aqui chamado Relatórios de Investimentos. Aí você clica em Saiba Mais, e aparece uma janelinha com os 2 novos relatórios aqui que a gente está disponibilizando, tá? Nesse primeiro relatório, que é o relatório de investimentos, traz uma série de informações, tanto dos indicadores econômicos, que é o IPCA e o INPC, que fazem parte da meta atuarial aí dos planos, e são os índices de referência que a gente utiliza aqui nos planos. Então, a variação do IPCA e para os planos 2, 3, é o índice, né? O IPCA é para o índice dos planos 2 e 3, e o INPC é o índice do plano FAF. Então, quando tem variação nesses índices, eles vão impactar os resultados aqui dos nossos planos também. Uma outra informação que vocês vão encontrar é a própria rentabilidade aí dos planos, tá? Os desempenhos aí dos ativos que a gente tem nas nossas carteiras, então vocês vão ver quanto é que foi a rentabilidade no mês, no período, né? Então, toda a informação sobre rentabilidade vocês vão encontrar também nesse relatório. Tem uma composição da carteira de investimentos. Isso é uma coisa que os participantes perguntam bastante para a gente. Aonde que vocês estão investindo? Por exemplo, em renda variável, aonde que vocês investem? Que fundo que vocês investem? Investem direto na bolsa? Então, nesse relatório, vocês vão encontrar tanto a composição, quais fundos que a gente tem dentro de cada segmento, renda fixa, renda variável, né? E tem uma coluna que tem o volume, né, em dinheiro que a gente tem lá naquele fundo, e quanto que ele representa do lado, um percentual de quanto que ele representa sobre o patrimônio, tá? Então, é uma informação que vocês conseguem olhar a composição. Isso aqui, às vezes, as pessoas comparam, né? Por exemplo, eu tenho um plano de previdência lá, que ele está rendendo tanto, mas quando você vai olhar a composição, os fundos onde são investidos, eles eventualmente têm variação, eles podem ter mais renda fixa, ou menos, ou mais renda variável, mais investimentos no exterior, então a própria composição, ela pode trazer resultados diferentes, né, de rentabilidade. Então, essa informação sobre a composição da carteira, ela fica lá disponível também, se vocês precisarem para fazer alguma comparação, ou mesmo para vocês saberem em que tipo de fundo que a gente está fazendo os investimentos, tá? E trazemos também ainda nesse relatório um breve contexto aí sobre o cenário econômico. Aquilo que o Márcio passa aqui nas nossas apresentações a cada 3 meses, vocês vão encontrar nesse relatório mês a mês. E ali tem os impactos, né? Quando a gente tem aí um cenário econômico, por exemplo, mais desafiador, de inflação mais alta, né? De alta de taxa de juros, que isso impacta a rentabilidade dos planos, da mesma forma o contrário, à medida que cai a taxa de juros, né, que a perspectiva do cenário econômico, ela melhora, né, até a gente está vendo aqui no Brasil a questão do arcabouço fiscal, reforma tributária, então tudo isso impacta na rentabilidade, e a gente traz essas informações para vocês entenderem um pouquinho de como que esse contexto, né, do cenário econômico, ele impacta aí os nossos investimentos, tá? Nessa segunda aba aqui é um relatório de risco e compliance. Então, nesse relatório, ele traz o acompanhamento dos limites na política de investimentos. Vocês sabem que todo investimento que a gente faz aqui na entidade, né, para compor a rentabilidade dos nossos planos, a gente analisa primeiro como é que se comporta o pagamento dos benefícios, então, quando que eu vou ter que pagar os benefícios, que montantes que eu vou ter que pagar os benefícios ao longo do tempo, e aí a gente faz um estudo com mais de 1000 cenários para ver
qual é a composição da carteira que a gente precisa ter para entregar aquela rentabilidade que a gente precisa para fazer o pagamento dos benefícios, tá? Então, para isso, existe o que a gente chama de política de investimentos. Nessa política, ele detalha tudo que a gente vai fazer de investimentos, aonde que a gente pode investir, quais os limites que a gente pode investir. Na política de investimentos, ele tem dois limites. O limite que está estabelecido na legislação, então a própria legislação diz, você não pode ter mais que X% em renda variável, ou você não pode ter mais que X% de um determinado emissor de um papel. Então, a própria legislação, ela protege, né, o plano de previdência quando ela traz algumas limitações que a gente pode fazer de investimentos. E outros limites são estabelecidos pela própria entidade. Aqui, a gente, quando faz o estudo, a gente diz, olha, para ter aquele determinado resultado, a gente faz esse tipo, ou até esse limite aqui de investimentos, tá? Então, nesse relatório de risco e compliance, vocês conseguem encontrar esse acompanhamento, se nós estamos cumprindo a nossa política de investimentos, estamos respeitando os limites legais que a legislação impõe. Então, é importante também, se vocês quiserem acompanhar, né, tem coisas que às vezes a gente pensa, por que não investe tanto, né, ou só nesse tipo de papel? Porque a gente tem alguns limites que são estabelecidos na política de investimentos, e a gente precisa respeitar esses limites, tá? Então, ali vocês vão encontrar essa informação do acompanhamento. E o monitoramento dos principais riscos, tá? Então, tem limites, por exemplo, para risco de crédito, para risco de mercado, enfim. E tem indicadores que monitoram esse nível de risco. Nesse relatório, vocês encontram isso também. A que nível de risco a gente está exposto, né? E o respeito a esses limites, tá? Então, esses relatórios a gente criou trazendo, né, mais informação aí para os nossos participantes, dando mais transparência dos investimentos que a gente faz aqui na entidade, da forma como a gente faz a gestão dos recursos que a gente tem aqui no plano, tá? Passando um pouquinho agora sobre, para quase praticamente encerrar minha parte aqui, nós estamos lançando uma campanha para aqueles colaboradores da BRF que ainda não são participantes do Plano 3. Então, vai ser no período de 1º de julho a 30 de novembro, para todos os colaboradores que fizerem a adesão nesse período, a gente vai ter sorteios mensais aí no valor de R$350 em voucher, e depois, no final, todos que fizeram a adesão no período concorrem aí a um vale-viagem da CVC no valor de R$5.000. Esse é um esforço que nós estamos fazendo para trazer pessoas para o plano de previdência, para aumentar a cobertura previdenciária, né? Tem pessoas que ainda não se deram conta da importância de ter um plano de previdência e acabam deixando isso para frente, para pensar mais tarde. E o tempo, vocês sabem que em fundo de pensão, em plano de previdência, o tempo é essencial, né? E praticamente é ele que vai determinar qual é o montante que você vai acumular lá no final. Então, quanto mais tempo você tiver de acumulação, maior vai ser a rentabilidade. Até porque o plano 3, ele é um plano diferente do plano FAF. Ele não tem um valor definido de benefício que você vai receber. O plano 3 depende de quanto a pessoa acumular. E aí, a gente pede para que vocês, desculpa, acho que eu voltei uma tela aqui, a gente pede para que vocês que são participantes e que trabalham aí dentro das unidades da BRF, né, nos ajudem a divulgar aí para os participantes, sinalizando para eles a importância de ter o plano de previdência, para que eles entrem em contato conosco, e principalmente se você tiver aí, né, quiser, se você for coordenador, gerente, ou você tem uma equipe aí dentro da BRF Previdência, e você quer que a gente faça alguma palestra, alguma conversa, 15 minutos aí junto ao pessoal numa sala, a gente faz uma apresentação do plano, né? A nossa ideia é divulgar, as pessoas têm que saber que tem um plano de previdência, que é muito importante que ela faça essa adesão ao plano. Então, nós pedimos aqui que vocês também né, ajudem aqui a gente despertar esse interesse das pessoas para o plano de previdência, e aí vocês podem contactar o Abílio Miranda, que é o nosso gerente aqui de relacionamento. Esse número que está aparecendo aqui na tela é o WhatsApp do Abílio. Então, se vocês quiserem organizar aí, que a gente faça, mesmo via
call, né, via webinar, a gente coloca aí o pessoal numa sala ou faz a conexão aí com a equipe de vocês e a gente pode fazer a divulgação do plano, tá? A adesão, ela é online, ou seja, a pessoa pode entrar aí na internet, já preenche ali os dados, já faz a adesão ao plano. Então, o nosso objetivo é a gente estimular as pessoas a participarem do plano de previdência, a entrar cada vez mais, né, ou se responsabilizar cada vez mais pelo seu futuro, e não deixar na mesa aí a contribuição que a empresa faz também, duplicando o valor aí que a pessoa faz de contribuição. A gente vê várias pessoas que, quando a gente conversa sobre plano de previdência, elas dizem, mas eu já tenho um plano, um PGBL lá no banco. Quando a pessoa tem um PGBL lá no banco, o esforço para ela fazer o dinheiro dela crescer é isolado, ela faz esse esforço sozinha. Quando a gente tem um plano onde a empresa dobra o valor do investimento, né, não dá para a gente deixar esse dinheiro na mesa, né? Então, é extremamente importante e principalmente, né, como usando isso como uma forma de beneficiar os nossos colaboradores, né? Muito bem, eu só finalizo aqui, e a gente praticamente em todas as apresentações que a gente traz, a importância de vocês atualizarem os dados cadastrais, como principalmente o e-mail e o número de celular. Então, a gente tem várias formas de fazer isso, né, através da área de atendimento, seja no nosso site ou seja no aplicativo. Vocês conseguem fazer a atualização dos dados de contato de vocês, ou, se vocês preferirem, vocês podem mandar um e-mail aqui para o atendimento, @brrprevidencia.com.br. Você informa seu nome completo, CPF, o seu e-mail pessoal e o número de celular, e a gente atualiza aqui no seu cadastro, tá? Isso é importantíssimo, porque a gente precisa fazer contato com vocês, principalmente quando a gente tem que fazer alguma divulgação legal, quando a gente tem que fazer alguma comunicação que é importante que vocês tenham conhecimento. Se a gente não tem o contato, fica muito difícil a informação chegar até vocês, né? E aí, às vezes, a informação acaba chegando, demora para chegar, né? Ou tem que depender de alguém que está cadastrado, receber, compartilhar. Então, atualizem os dados cadastrais, que isso nos ajuda a estar mais perto de vocês, né? A gente entregar aí as informações de forma mais ágil e também estreitar o nosso relacionamento com vocês, tá? Muito bem, da minha parte de destaques, falando aqui do início, né, da nossa conferência, é isso. Eu vou passar agora, vou tirar minha apresentação aqui da tela e vou compartilhar agora com o Mauro. Passo para você, Mauro, você dá sequência aí na apresentação na tua parte, tá bom? Fica à vontade. Legal, pessoal. Vamos lá, bom dia mais uma vez a todos. Então, vamos passar aqui pelos desempenho dos resultados aí desse segundo trimestre. Então, o Plano FAF, como a gente vem já trazendo aí nas últimas apresentações, né, ele vem apresentando aí um déficit nos últimos exercícios, tá? Lembrando, né, em 2021, decorrente aí da rentabilidade, né, que ficou abaixo da meta atuarial, tá? Em 22 também ele ficou abaixo da meta, mas nós tivemos também a adequação de algumas outras hipóteses, né, que vieram sensibilizar o resultado. E agora, em junho, a gente vê que começa a ter um retorno, tá? A gente começa a recuperar, né? A rentabilidade ela está superando a meta, porém, né, ainda é muito baixo essa diferença, né? Então, a nossa expectativa é que no decorrer aí dos próximos meses, próximo ano, a gente consiga fazer a retomada aí do resultado, tá? E o plano família, né, como ele é um plano constituído na modalidade de contribuição definida, né, diferente do FAF, então ele não apresenta nenhum tipo de insuficiência ou excedente financeiro, tá? Toda a contribuição que é vertida, ela para o plano, né, ela é realmente destinada aí à reserva dos participantes. Com relação ao patrimônio, então a gente vê aqui a evolução dele nos últimos anos, mas principalmente aqui no ano de 23, né?
que ele veio de 21 e 22 tendo uma pequena redução e também verificando agora, nesse último trimestre, a recuperação do patrimônio. O patrimônio do Plano FAF hoje, 3,6 bilhões de reais, né, comparado a 2022, então um crescimento de 4%. E o Plano FAF também, por ser o maior plano, né, representa aí 83% do patrimônio da BRF Previdência. Quando a gente olha a BRF Previdência no mercado aí de fundos de pensão, então hoje a gente é a 41ª entidade quando a gente olha o valor do patrimônio, que é o valor dos recursos investidos. Com relação ao Plano Família, então fechou o trimestre com um pouco mais de 2 milhões de reais em patrimônio, também vem apresentando uma evolução mês a mês, tá? Comparado a 22, tivemos aí um crescimento de 24%, decorrente aí das contribuições recebidas e também das novas adesões ao plano. E o patrimônio do Plano Família, como é o menor dos nossos planos e o plano mais recente também, então ele representa 0,05% do nosso patrimônio total. Com relação aos benefícios pagos no Plano FAP, então, nesses 2 trimestres aí já pagamos 106 milhões de benefícios, tá? Corresponde, então, a 50% dos benefícios planejados para o ano, né, conforme as nossas premissas atuariais, e está vindo alinhado aí com o nosso orçamento, tá? Tivemos um crescimento de 76 benefícios no ano, você pode comparar aqui, 22, encerramos com um total de 7.868 benefícios, e agora em junho de 23, quase 8 mil, aí, né? 7.944 benefícios pagos. E o Plano Família atualmente ainda não possui nenhuma concessão de benefício. Com relação ao número de participantes, o Plano FAF encerrou com 13.706 participantes. Né? Por ele já ser um plano maduro, né? A maior parte dos participantes já estão em recebimento de benefícios, né? Ou seja, 58% dos participantes já fazem jus, já recebem o benefício. Comparando o ano de 22 a 23, nós tivemos uma redução de 0,12 na quantidade de participantes, e aqui a gente tem uma abertura, né, na quantidade de participantes por cada uma dos segmentos, né? Os ativos, aqueles que estão aguardando opção, autopatrocinados, os que estão aguardando benefício proporcional e os aposentados e pensionistas, né? Destacando mais uma vez que a maior quantidade de participantes encontra-se nessa categoria, né, dos aposentados e pensionistas. Com relação ao Plano Família, 378 participantes, né, um plano ainda jovem, 100% dos participantes ainda em fase de contribuição. Tivemos aí um crescimento de 8% no número de participantes aí, quando comparado 22 com 23. E com relação às contribuições, a Rosane até mencionou na abertura dela, né, o Plano FAF hoje não realiza contribuições previdenciárias, né, apenas o recurso aí destinado para o custeio administrativo. E o Plano Família, então, recebeu nesses trimestres aí, nesse ano, no caso, 284 mil reais em contribuições. Eu agora passo para o Márcio, ele vai fazer a apresentação aqui, então, dos resultados dos investimentos do Plano FAP. E lembrando, né, pessoal, se vocês tiverem algum questionamento, a gente está à disposição, vocês podem, né, cadastrar ali no chat, no final a gente responde para vocês. Bom, obrigado, um abraço. Bom dia, pessoal, mais uma vez. A gente vai trazer aqui, né, os destaques que a gente teve aí no segundo trimestre relacionado aos investimentos, tá? Aqui a gente trata, né, sempre é bom lembrar que aqui a gente trata de forma bastante resumida nessas questões, mas é importante aqui também mencionar, né,
informações de investimentos, elas são abordadas, né, de forma mais ampla e mais detalhada, né, nos relatórios que a gente divulga mensalmente, né, a gente está também aí com, além dos relatórios, né, lembrando que a gente faz podcasts aqui mensais, né, dando também uma visão aí do que aconteceu no mês, né, com relação ao investimento de cada um dos planos, tá? Nesse trimestre, a gente teve uma recuperação bastante importante aqui nos investimentos, e isso foi decorrente principalmente da melhora do cenário interno, tá? Então, grande parte dessa recuperação que a gente viu foi dos avanços que a gente teve relacionados aqui ao ambiente no Brasil, tá? Porém, é importante destacar, né, que o cenário externo, ele ainda é muito relevante para nós aqui e também de uma forma global, tá? Então, ele não tendo nenhuma uma turbulência lá fora, mesmo que ele não melhore, a gente já tem o benefício aí de contar com esse cenário mais favorável que a gente tem para o Brasil. E isso a gente viu nesse trimestre também, tá? E os principais destaques que eu gostaria de trazer aqui para vocês são destaques até que a gente vem monitorando desde do final do ano passado, né? O primeiro trimestre a gente também trouxe aqui para vocês grande parte desses pontos que foram destaques aqui nesse trimestre, né? Que são principalmente a questão da relação aí que a gente está tendo, né? Do aumento de juros, né? E do controle da inflação no mundo, tá? Isso tem desdobramentos, né? Como a gente viu aqui, né? Com relação ao impacto que isso tem no crescimento econômico, na questão do desemprego, na questão do controle aqui, né, da inflação, né, o quanto que isso demanda, né, de possibilidade aí de aceleração ou diminuição do aumento de juros que a gente, que os governos, né, os bancos centrais precisam fazer, tá? Então, isso foi basicamente o que a gente teve aí nesse trimestre, tá? A questão aí da perspectiva, né, do aumento de juros e a relação desse processo com a atividade econômica, tá? A China, né, a gente tinha aí uma perspectiva bastante importante, né, com a reabertura da economia, o quanto que isso traria, né, de avanço para o crescimento global, né, essa reabertura, tá? E a gente ainda, né, não está vendo um efeito bastante importante dessa reabertura da economia chinesa em termos de crescimento, tá? Inclusive, os últimos dados que saíram agora, tá? Mais recente aí da China, vieram abaixo da expectativa, né, de crescimento. Então, a China, como é uma economia muito relevante para o cenário global, né, já é a segunda maior economia do mundo, esse delay que a gente está vendo aí na recuperação, né, isso traz efeitos para perspectiva de crescimento, tá? Isso particularmente afeta os países em desenvolvimento, né, que são grandes exportadores de commodities, como o Brasil. Porém, a gente ainda continua vendo, né, nos Estados Unidos, na Europa, um mercado de trabalho bastante aquecido, né? A gente, por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de desemprego está perto aí de 3, 4%, tá? Então, isso, para fins de estatística, tá, é considerado, né, como um pleno emprego, tá? Então, a economia, né, está gerando empregos até mais do que suficientes para continuar, né,
assimilando, né, incorporando o crescimento da população, tá? Outro aspecto que a gente viu, né, principalmente nesse trimestre também, foi a inflação, né, voltando de uma forma mais lenta do que a gente tinha de expectativa, tá? Então, isso trouxe, principalmente lá no finalzinho do primeiro trimestre, o início aí no mês de abril, né, uma discussão muito forte, né, do ritmo que as principais economias do mundo iriam seguir, né, aumentando os juros para controlar, né, esse processo de desinflação que está mais, de desaceleração da inflação que está mais lento do que o previsto, tá? Isso foi até um dos grandes vetores aí que tiraram, né, a rentabilidade ou foram detratores de valor no primeiro trimestre, né? A gente viu um primeiro trimestre bastante desafiador em razão dessa perspectiva que a gente tinha aí de desaceleração da inflação, tá? E, consequentemente, um aumento de juros. A gente está aí com os Estados Unidos mais próximo, né, do final do ciclo de aumento de juros. Ainda tem uma discussão aí que o mercado tinha, né, dos Estados Unidos já começar a cortar juros, inclusive no final desse ano, tá? Essa perspectiva diante desse cenário de uma inflação ainda bastante elevada, ele está bastante diminuído aí, né, nos últimos meses. E na Europa a gente segue ainda com talvez mais aumentos de juros do que a gente vai ver nos Estados Unidos, tá? No Brasil, aqui a gente teve um avanço mais importante em temas que são relevantes aqui para a gente, tá? Isso foi o grande vetor de crescimento aqui, de melhora, né, das perspectivas. Não tô? Ah. Desculpa, pessoal. Eu achei que eu estava compartilhando aqui a minha apresentação. Agora sim, né? Então, voltando aqui, né, do Brasil, falando do Brasil, a gente teve avanços aí importantes, né, em temas que são relevantes para a recuperação aqui do crescimento e, consequentemente, né, dos ativos que a gente tem aqui na carteira, tá? Então, a gente avançou aqui, né, com a questão do arcabouço fiscal, né? Isso trouxe um vetor positivo, né, para recuperação aí do crescimento, né, que a gente tem uma preocupação muito, o mercado, né, de uma forma geral, tem uma preocupação muito grande com a questão do controle de gastos, né, e o aumento aí da perspectiva de crescimento, ele está relacionado à melhoria desse ambiente fiscal, tá? Então, com o avanço dessa medida aí do arcabouço fiscal, tá? Apesar de todos os questionamentos que a gente verificou aí, né, durante essa discussão desse processo de aprovação, isso foi bastante positivo, tá? E gerou aí uma revisão do crescimento do PIB, tá? Só lembrando, né, lá no final do ano passado, a gente tinha uma perspectiva aí de crescimento do PIB para 2023 perto de 0,5%. Isso foi avançando, né, durante os meses, e hoje, né, a perspectiva que a gente tem aí já de crescimento para 2023 é acima de 2%, tá? Então, isso foi bastante importante também, aí, principalmente para o segmento de renda variável, né? A Bolsa apresentou uma recuperação aí nesse trimestre bastante relevante em razão dessa perspectiva de melhora aí do PIB para 2023, tá? Porque isso, né, afeta o resultado das empresas, né? Você tem uma perspectiva de lucros maiores, então isso favorece aí
os ativos de maior risco, como a Bolsa de Valores, tá? A gente tem visto também, né, o desemprego em queda, dados da economia vindo bastante melhores do que as perspectivas, né? Isso favoreceu também, né, o fechamento aí da curva de juros, né, que é um fator bastante importante, principalmente aqui para a renda fixa, tá? Mas ele também afeta aí, né, a bolsa, tá? Porque a gente tem uma perspectiva de taxa de juros menor, né? As empresas podem voltar a se financiar aí para fazer investimentos, e isso tem um início aí de um ciclo virtuoso de crescimento, tá? Um outro fator bastante importante, ainda relacionado a essa questão também de melhoria, né, foi que o Conselho Monetário Nacional, né, que é quem define as metas de inflação para o Banco Central perseguir, né, ele manteve, né, as metas de inflação para os próximos anos. Ele só fez uma pequena alteração aí na forma, né, que essa inflação vai ser medida, tá? Normalmente, até agora, né, o Banco Central sempre olhava a inflação num período fechado de um ano, tá? E agora você vai ter uma flexibilidade maior aí, um intervalo de monitoramento que o Banco Central vai utilizar aí como referência para a inflação. E um outro fator bastante positivo que a gente teve aí, que foi no mês agora de junho, né, foi a perspectiva, a revisão da perspectiva do rating do país aí, né, pela Standard Poor's para positiva, tá? Então isso também, olhando para o mercado financeiro, né, isso é um sinal bastante importante para os investidores que o Brasil, né, está saindo daquela situação que a gente tinha bastante desafiador e está conseguindo avançar aí em medidas, em reformas, né, para melhorar o ambiente econômico e favorecer aí o crescimento do país, tá? Então, esse cenário mais positivo que a gente viu nesse trimestre, ele foi refletido aqui no desempenho dos planos, tá? Então, de forma aqui bastante resumida, tá? A Rosane até já destacou, né? O desempenho bastante importante que a gente teve nesse trimestre, tá? Na nossa primeira apresentação aqui do ano, né? Só para vocês lembrarem, né? A gente estava com um resultado aqui bem abaixo da nossa meta, tá? Dado esse cenário que a gente viu no início do ano bastante desafiador, né? Então, no trimestre inteiro, a gente teve uma rentabilidade de 1%, tá? E a nossa meta foi de 3%. Nos meses de abril, maio e junho, né? A gente conseguiu aí ter um desempenho aqui quase próximo de 6%, tá? Nesses 3 meses. Então, abril a gente teve uma recuperação já bastante importante, né? Mas os meses de maio e junho foram os meses que a gente teve aí a confirmação, né, desses avanços que eu acabei de mencionar aqui no cenário interno, né? Favorecendo bastante a nossa carteira, tá? Então, isso levou a gente a conseguir aí o resultado superior à nossa meta no ano, tá? Quando a gente olha aqui 12 meses, né, a gente ainda continua positivo, e nesse horizonte de mais longo prazo, né, também aqui, só lembrando, né, a gente teve os últimos anos aí num cenário bastante desafiador, que ainda a nossa meta, né, ela está abaixo o nosso resultado está abaixo da meta, tá? Mas, como o Mauro destacou, né, a nossa perspectiva, né, à medida que esse ambiente mais favorável aí continue, né, que é a nossa perspectiva. Depois eu vou falar um pouco aqui para frente do que a gente espera, né, para o segundo semestre. A tendência é que a gente vá revertendo esse cenário aqui de resultado abaixo da nossa meta, tá? No plano família, a gente também teve uma recuperação, tá? Nos últimos meses, trazendo aqui resultados bastante interessantes,
No acumulado do ano, a gente ainda está um pouco abaixo, tá? Do nosso objetivo, mas a gente continua aí com a perspectiva de recuperação, tá? O plano família, tá? Ele é um plano que teve início em fevereiro de 2021, tá? Então ele pegou desde a sua criação, né? Ele já teve a gente já iniciou ele num ambiente aí de bastante desafio, tá? Nesses últimos anos que a gente teve aí de resultados para a carteira, tá? Mas, de novo, né? O plano a gente vem estruturando aqui os investimentos, né? À medida que a gente recebe as contribuições aí de uma forma que, de novo, com esse cenário mais favorável, o plano também, né, vai conseguir entregar os resultados aí que a gente espera nos próximos meses e anos, tá? Quando a gente olha aqui para frente, tá? Falando do que a gente espera, principalmente para esse curto prazo, né? Curtíssimo prazo aí, que é os próximos 6 meses, a gente tem visto, né? O que a gente pode ter aí de acompanhamento, né? Que vai se refletir justamente na continuidade aqui do desempenho dos investimentos que a gente tem para os planos, tá? Isso aqui não vale só para o plano FAF, tá? Isso aqui é o que a gente espera para o cenário, tá? Que a gente vai, inclusive, monitorar, né, o avanço, principalmente desses temas que são os grandes vetores aí que vão direcionar os mercados financeiros, tá? A primeira questão aqui que a gente tem que olhar é a inflação, né? A gente tem visto aí realmente uma melhora nos indicadores de inflação, apesar da queda estar menos acentuada do que a gente espera, né? Se a gente tiver realmente a continuidade desse cenário de inflação menor, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo, isso vai ser um vetor bastante importante para a gente e para o mundo também, em termos de recuperação da atividade, tá? E decorrência desse processo de queda da inflação, né, a gente também tem a perspectiva, inclusive, do fim do aumento de juros nos Estados Unidos e na Europa, tá? Provavelmente, né, como eu destaquei lá no início, os Estados Unidos estão um pouquinho mais à frente desse processo do que a Europa, né? A Europa tem uma questão lá mais particular, né? Que eles foram muito mais impactados pela questão do confronto lá da guerra, né? Da Rússia com a Ucrânia. Então, a inflação para eles lá tem um fator que impacta mais o indicador do que nos Estados Unidos, né? Mas ainda assim, a gente também espera que eles estejam mais próximos do fim aí do ciclo de aumento de juros, tá? E o grande ponto que vai ser também decorrente dessas duas variáveis aqui vai ser o quanto que a economia, né, dessas regiões ou dos países aí mais desenvolvidos vão ter na questão do crescimento, tá? Existe uma discussão também bastante importante que nesses patamares de juros que a gente está vendo nessas economias, tá? Isso possa gerar em vez de uma desaceleração só, né? Porque, como a gente viu no Brasil, né? À medida que você vai elevando os juros, né? A economia vai desacelerando. Mas se você tiver um aumento muito relevante dessas taxas de juros, isso pode, inclusive, levar a uma recessão. Então, essa combinação desses fatores é o que o mercado vai monitorar de forma bastante atenta, tá? Nos próximos meses, se a gente vai seguir numa desaceleração, né? Ou como o mercado financeiro costuma chamar de um pouso suave, né? Dessas economias, ou a gente vai ter uma pequena recessão. Ainda que seja uma recessão, tá? A perspectiva é que ela não seja uma recessão muito prolongada, né? Você encontre aí meses com baixo crescimento, né? Um crescimento negativo, mas ele dure aí pelo menos 2 trimestres, tá? Se a gente tiver esse cenário, tá? A gente não entende que isso vai ser um fator que possa impedir aí
que a gente continue, né, com a recuperação dos investimentos, tá? Essa visão do cenário externo. Quando a gente olha para o Brasil, né, os temas, acho que a gente vai ter que monitorar aqui é o avanço da reforma tributária, né? Ela já foi aprovada agora na Câmara e já foi para o Senado. Lá a gente está vendo que talvez vai ter uma discussão um pouco mais relevante, mas ainda assim, né, a gente vai monitorar aqui qual que vai ser o resultado dessa questão, tá? Porque tem um aspecto aí que é muito importante, que são as exceções, né, que a gente pode ter aí incluídas na reforma, que podem trazer um impacto maior ou menor para a questão do crescimento, tá? O outro fator que a gente vai ter aí a perspectiva um outro fator importante que a gente vai monitorar, isso vai ser bastante importante, né? O início aí do ciclo de queda de juros, tá? No Brasil, a gente já tem a perspectiva agora, né, na reunião de agosto do Banco Central, que vai acontecer no início, né? Dia 2 ou 3 aí de agosto, a gente tem a reunião do Banco Central, que o mercado já tem aí precificado uma queda, tá? Agora a discussão é se ele vai cortar 25 bases, né? 0,25 ou 50 bases. Então, isso vai ser um fator que vai levar o mercado a monitorar esse processo de queda de juros, tá? Se ele vai aumentar de uma forma mais ou menos rápida, o corte de juros, né? Isso pode trazer, se ele seguir com uma velocidade maior de queda de juros, né? Isso favorece de novo os ativos de maior risco, como a bolsa, e a gente pode ter aí, né, um outro ciclo de recuperação bastante expressiva para a bolsa de valores. A gente tem a questão aí que está atrelado também, né, ao arcabouço fiscal, que é a questão do aumento da arrecadação, né, as medidas que o governo vai ter adotar aí para aumentar a arrecadação, e as medidas que vão ser também tomadas, né, para controlar os gastos, né? Porque, como eu disse previamente, né, essa questão fiscal, apesar dela ter sido endereçada, né, o que o mercado agora vai monitorar de forma mais de perto vão ser, né, os desdobramentos e a medida que de resultado, né? O mercado agora vai cobrar, talvez de uma forma mais expressiva, né, em termos de resultado, os avanços que essas medidas, né, que essas decisões que o governo tomou nesses últimos meses, a efetividade que isso vai ter, tá? Um outro fator que vai ser bastante importante para nós aqui vai ser o fluxo de recurso externo, tá? Como eu disse também, né, o nosso mercado, ele ainda depende bastante, né, do cenário externo. Então, à medida que a gente conseguir avançar nesses pontos, a perspectiva de entrada de recurso externo aqui favorece bastante o nosso mercado, tá? Isso a gente viu também acontecer nesse último trimestre. Então, pessoal, da minha parte é isso, tá? A gente está aberto aí, então, depois as perguntas. Eu vou passar aqui para a Rosane. Rosane, por favor. Obrigada, Márcio. Apesar de a gente gostar de olhar para você, Márcio, a apresentação na tela ajuda também a gente ir direcionando aqui. Maravilha. Obrigada, Márcio. Obrigada, Mauro. Pessoal, se vocês quiserem, a gente não tem nenhuma pergunta aqui que eu vi pelo chat, né, que não veio aqui para a gente. Se vocês tiverem algum questionamento, a gente também pode liberar o microfone aqui, é só levantar a mão. Dá para clicar nesse botãozinho aqui de levantar a mão e a gente libera também, se vocês quiserem fazer perguntas, né? Fiquem bastante à vontade. A nossa apresentação, ela se resume a isso. A Rose deixou aqui no chat para vocês uma enquete, né, que a gente faz aí, vocês avaliam a nossa apresentação e também, o que é mais importante para a gente, se vocês tiverem alguma sugestão de tema que vocês queiram abordar com mais detalhes, né, a gente pode trazer aí na próxima apresentação, tá?
Do nosso lado aqui, a gente segue trabalhando bastante, trabalhando duro, mas confiantes de que nós temos uma estrutura, né, principalmente de investimentos aqui, muito bem montada. Eu acho que essa explicação toda que o Márcio fez, no final, né, a gente traduz aí como sendo, nós temos uma carteira bastante diversificada, ela está muito aderente à necessidade que a gente tem de pagamento de benefícios, lembrando que o fundo de pensão, ele não se faz com uma rentabilidade de 1 mês, de 2 meses, de 1 ano. Um fundo de pensão, ele se faz com a rentabilidade que você acumula ao longo de um período bem extenso, né? Então, nós estamos falando aí de, por exemplo, se uma pessoa se aposenta hoje, nós vamos estar pagando benefícios para os próximos 30 anos, né? Uma pessoa com 60 anos, você vai frouxo até os 90. Então, às vezes, tem essas turbulências no mercado e a gente passa por elas, tá? Vai passar, já passamos outras e vai ter novas, né? Mas o que a gente tem que ter é a certeza de que a composição que a gente fez aqui da nossa carteira de investimentos, ela está adequada, ela está aderente e ela suporta essas turbulências. Então, é isso, vocês viram aí, né, nesse segundo trimestre, esses últimos meses, a recuperação da rentabilidade. E eu confesso para vocês, não são grandes modificações que a gente tem na composição da carteira. É basicamente a mesma carteira que a gente tinha no primeiro trimestre. Claro que a gente faz alocações táticas, né? Então, tem vencimento de títulos, a gente usa aquele dinheiro para comprar outros papéis que têm uma boa rentabilidade, né? Então, a gente faz alguns ajustes, né, na composição, mas não são movimentos, é igual transatlântico, né? Você tem que estar com ele bem estruturado, bem aderente àquilo que o plano precisa, e a gente precisa seguir o curso. Vai ter balanço no percurso, mas a gente tem aí todo um acompanhamento, um monitoramento, né, de que isso a gente acaba passando por isso, tá? E a gente ainda reforça, né? O plano FAF, ele é um plano que ele já está sem contribuição há muito tempo. Então, se a gente pensar nesses termos, né? Hoje, por exemplo, o plano 2, o plano 3, a pessoa ela tem que continuar contribuindo, porque o valor do benefício que ela vai receber depende, né, do valor que ela está acumulando. No plano FAF, a gente já tem reserva financeira, apesar de, neste momento, pontualmente a gente está indicando, né, a gente está registrando um déficit, não significa ainda, né, que o plano tem alguma dificuldade estrutural, ou seja, a gente tem muito mais benefício para pagar do que a gente tinha previsto lá no início. As nossas hipóteses atuariais não estão adequadas à nossa população do plano. Não é isso, tá? É um movimento, é uma situação conjuntural e a gente passa por isso e vocês vão ver, nossa expectativa é de que os próximos meses a gente continue ainda em recuperação, quanto mais rápido aqueles pontos que o Márcio trouxe ali no final, né, do que a nossa expectativa acontecer, a velocidade da queda da taxa de juros, né, entrada de capital, porque se o estrangeiro traz recurso aqui para a bolsa valoriza, sobe, né, se sobe a bolsa, o dinheiro que a gente tem aí em renda variável, ele se valoriza também, né? Então, esses movimentos que a gente precisa que aconteça, né? E que a gente tem uma sinalização bastante forte de que isso está em fase de recuperação e a gente vai entregar aí os resultados como sempre entregamos, né? Lembrando, turbulências tem, a gente passa por elas, mas é importante a gente ter uma segurança, né? Uma certeza de que a forma como a nossa carteira de investimentos está estruturada, ela suporta períodos onde a rentabilidade não vai ser tão boa, vai ficar abaixo da meta, mas a gente entrega aí os resultados, né, à medida que a gente vai tendo uma acomodação da economia, e isso vai fazendo com que a gente tenha, né, essa recuperação. E a gente cuida aqui dos nossos participantes, né, porque a gente continua fazendo o pagamento dos benefícios, está tudo certinho, né, está tudo dentro dos conformes. Pessoal, é isso. A gente encerra por aqui a nossa apresentação de hoje. Ficamos à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem conversar conosco, né, é só nos acionar aí, a gente está disponível para a gente conversar. Reforço, se vocês tiverem equipes aí dentro da BRF, se quiserem chamar a gente para fazer uma conversa com esses colaboradores que ainda não são participantes, né, incentivem as pessoas a participar do plano de previdência. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa, quando ela
deixa de trabalhar, ela tem uma outra reserva. Vocês sabem, vocês do Plano FAF, o quão importante é ter um complemento de renda, né? Então, não deixem de nos ajudar também a despertar essa vontade nas pessoas de ter um plano de previdência. É isso. Agradeço ao Mauro, ao Márcio que estiveram aqui comigo também, e a gente fica à disposição de vocês. Um grande abraço, fiquem bem, e a gente fala com vocês daqui a 3 meses. Em outubro a gente está junto de novo, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem. Tchau, gente.